A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham nesta terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. O medo tantas vezes nos paralisa, distorcendo a realidade, ele nos deixa sem ação. Nós vivemos na certeza de que Deus está conosco e que nele podemos confiar. Assim, nossas forças e nossas energias podem crescer e nós poderemos enfrentar as tempestades e a travessia da nossa vida. É o que nós escutaremos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Depois de terem sido instruídos para que tenham compaixão com os necessitados e depois de terem colaborado para que a multidão presente fosse saciada de pão e de peixe, os discípulos são obrigados a atravessar o mar sem a presença de Jesus no barco e se confrontam com uma tempestade que os assusta. Maior se faz o susto quando o próprio Jesus se aproxima andando sobre o mar, sendo confundido com um fantasma. No Evangelho segundo Mateus, e só ele o faz,
sobressai a figura de Pedro. Ele se mostra por inteiro, primeiro no seu íntimo de ir até Jesus, também caminhando sobre as águas. Depois, na fraqueza de sua fé, quando começa a afundar. E por fim, no grito por socorro, atendido prontamente pelo Senhor. A presença poderosa que faz cessar o vento, a palavra de repreensão para os discípulos, ainda fracos na fé, lembra que esta é mais do que um momento passageiro de entusiasmo. Ela deve ser força para que seja possível enfrentar a travessia da vida e os percalços e contrariedades que estarão sempre presentes. Por isso, esta oração, Senhor, salva-nos, deve estar continuamente em nossos lábios. Deus não muda, paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Agora, a programação da paróquia de Santo Antônio, lembramos diariamente a celebração da Eucaristia às 18 horas no santuário. Amanhã, quarta-feira, dia 3, às 12 horas também missa no santuário Santo Antônio e às 19 missa na capela São Francisco de Assis, do bairro São Francisco. Sexta-feira, dia 5, às 12 horas, missa no santuário e depois adoração ao Santíssimo Sacramento até às 15 horas, quando acontece o terço da misericórdia e a bênção com o Santíssimo Sacramento. No sábado, dia 6, às 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, a Gruta do Salgado. Às 17, missas nas comunidades Imaculada Conceição do Barracão e Santa Maria Goretti. Às 18h30, missas nas comunidades São Paulo Apóstolo do Tancredo e São José Operário da Fenavinho. Às 19h30, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima da Coab. Domingo, dia 7, no santuário, as missas às 7, 8h30, 10 e 18 horas. Às 9 horas, na comunidade Nossa Senhora do Rosário do Progresso 2. E às 10 horas, missa na comunidade Santa Catarina do bairro Licursul. Navegarei em águas mais profundas e lançarei as redes ao mar. Vou sem temor, pois sei que vale a pena achar o rumo certo e o meu lugar. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes e diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pois sei que vale a pena achar o rumo certo e o meu